graças a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos desse Jesus, o qual hoje nós temos acesso a todas as coisas e podemos desfrutar desse dia maravilhoso, das Suas bênçãos espirituais, do Seu favor sobre as nossas vidas. Por isso nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, porque sabemos, Senhor Jesus, que em Ti tudo é possível, porque sabemos que em Ti somos transformados. Por isso nós declaramos aqui em forma de canção que Tu és glorioso, maravilhoso, é o amado das nossas almas. Por isso nós Te louvamos nesse dia e Te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir a Ele mais forte? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Você que tem uma mulher aí do seu lado, diga para ela: você é parabenizado nesse dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, ame, te faça prosperar e frutificar. Você é uma bênção em nossas vidas. Amém? Aleluia, aleluia. Como é bom estar de volta, né? Passamos aí 30 dias, 32 dias fora. Foram 32 dias de bastante atividade, mas é o Senhor que renova essas forças. Então estamos aqui renovados, revigorados, para continuar esse ano da abundante colheita. Quem aqui vai estar vivendo já o ano da abundante colheita? Amém, amém. É isso aí. Esse é o ano da abundante colheita em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Então que você creia, tome posse dessa palavra e flua dessa forma. Amém? Graças a Deus. Antes de eu entrar na palavra, eu quero então reforçar aqui alguns avisos. E um deles é que no sábado eu espero você, mulher. Amém? Para o nosso chá, esse evento mais especial. Hoje algumas pessoas perguntaram: mas é culto das mulheres? Não, hoje é culto de celebração. Entretanto, é o dia da mulher, né? Então nós estamos aqui celebrando a Deus e celebrando por esse dia, agradecendo, né? E hoje nós temos uma aniversariante, que é a Manu. Parabéns, querida, que privilégio, né? Fazer aniversário no Dia Internacional da Mulher. Então estamos felizes pela vida dela também, que está aniversariando nesse dia. E eu quero dizer para você, mulher, que não fez ainda a sua inscrição no chá. No final do culto você passe ali, vai ter uma amada ali te ajudando caso você tenha alguma dificuldade, mas que você já faça a sua inscrição, porque nós precisamos do número de inscrições até a metade da semana, porque nós precisamos programar e decorar e arrumar e tantas outras coisas. Então eu preciso desse número fechado. Então, por gentileza, que no final do culto você também possa passar ali e fazer a sua inscrição. E hoje nós temos uma surpresa doce, né? Fabricada, vocês viram? Nós estamos com o tema aqui das mulheres, mas é para os homens também, porque a transformação é para todos, não é? Então, o tema desse evento de mulheres dessa semana é transformadas. É transformadas. Mas o tema da minha mensagem é metamorfose. E você vai entender o porquê, o quanto o Senhor nos ministra através de tudo aquilo que Ele criou, né? Tudo que Deus criou, Ele traz para a nossa vida. É um exemplo para nós. E nós aprendemos com a natureza, nós aprendemos com tudo aquilo que Ele criou, porque Ele nos ensina todos os dias. Então, a minha mensagem, o tema dela hoje é metamorfose, porque somos transformados pela graça. Amém? O significado da palavra transformada, se eu for aqui dar uma breve explicação para você, do latim é transformatus, que significa mudar de forma ou adquirir uma nova condição. Já metamorfose vem do grego e indica uma alteração completa da natureza de algo, ou seja, mudança completa. Deixa de existir, é totalmente mudado esta forma que outrora existia. E se eu quiser ir um pouquinho mais a fundo sobre essa palavra, eu posso partilhar para você que dentro da palavra metamorfose estão as palavras meta e amor. Interessante, não é? A curiosidade da palavra meta, porque implica em objetivo. Isso tem um objetivo, a metamorfose tem um objetivo. E ela é feita em amor. O
O amor do Senhor tem um objetivo de transformação na minha vida e na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Já podia parar aqui, né? Mas vamos prosseguir. Aleluia. Em Tito 3, do 4, versículo 4, 5, 6 e 7, diz assim, olha. Vamos lá a ele. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia, aleluia. Então eu quero nessa noite partilhar com você sobre esse tema, transformadas, porque nós aqui da ABA Portugal queremos sim entender que em Cristo nós não somos apenas melhoradas, mas nós somos transformadas. Nós passamos por uma metamorfose espiritual. Amém? Aleluia. E o texto base que nós escolhemos, passou inclusive nesse último vídeo, ele está em 2 Coríntios 3,18, que diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Há uma outra tradução que está na Almeida Corrigida, que diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Que glorioso esse versículo, amados. Nós somos transformados. Através dessa transformação nós refletimos a Jesus. E somos então colocados na mesma forma, mesma imagem que Ele é. Que Ele é. Então aqui nós vemos que ao focar em Cristo, eu espero que o seu caráter. O rosto descoberto, eu tenho então acessibilidade direta a Deus, sem limitações. Sem limitações. Nós tivemos aqui o ano passado a conferência Romper, e nós falamos muito sobre o véu que foi rasgado. Então hoje nós temos acesso. E hoje com o rosto descoberto. Se você for ler a parte anterior do versículo, você vai ver que lá no Antigo Testamento, as pessoas, quando Moisés saía da presença do Senhor, ele estava com o rosto coberto. Quando ele chegava diante de Deus, ele descobria. Por quê? Porque o povo se assustava com o brilho que refletia do rosto dele quando ele entrava na presença do Senhor. Mas hoje eu e você temos que partilhar esse brilho. Hoje eu e você temos que refletir esse brilho. Não simplesmente cobrir o nosso rosto, não. Nós temos que espalhar essa luz e brilhar cada vez mais todo o caráter de Jesus em nossas vidas. Amém? Aleluia. E é o que é uma transformação progressiva. A santificação, ela continua, é de glória em glória. Todos os dias eu me santifico de glória em glória na presença do Senhor, sendo renovada e transformada todos os dias. O objetivo final é tornar-se parecido mais e mais com o Senhor. Parecido mais e mais com o Senhor Jesus. Essa mudança não é pelas minhas próprias forças, ainda que eu tenha que me posicionar. Mas essa mudança vem pelo Espírito do Senhor. Não é comportamento que transforma, é revelação do Espírito Santo. Como assim, André? Como que eu vou receber essa revelação? Eu recebo essa revelação a partir do momento que eu tenho intimidade com Ele. Eu estou na presença dEle.
Eu me deixo ser transformado. Eu permito que isso aconteça em minha vida. Então eu tenho essa revelação do Espírito Santo, das áreas da minha vida que precisam da transformação feita pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você está aí? Amém. Aleluia, aleluia. E para ilustrar o que nós queremos conversar, eu peguei como exemplo a metamorfose da borboleta. Nós temos inúmeras metamorfoses da natureza. Tem vários insetos que entram nesse processo de metamorfose, vários seres vivos, mas eu acho que o que mais você conhece, o que você mais ouve falar, é sobre a borboleta. E é sobre ela que eu quero conversar com você essa noite. Amém? Estão ligados? Aleluia. Quem aqui na infância tinha medo de borboleta? Em alguns, o meu irmão tinha muito medo de borboleta. Quando eu aparecia no quintal de casa, ele entrava correndo, podia saber que tinha uma borboleta sobrevoando a cabeça dele lá fora. Hoje ele é enorme, né? Eu esqueci de perguntar para ele se o medo foi embora. Porque eu acredito que tem pessoas que às vezes têm alguns medos que eles trazem da infância e mesmo na fase adulta esses medos continuam. E os de bichinhos assim, dificilmente eles passam, né? Continua um pouquinho assim. Mas a borboleta, enquanto a borboleta para alguns é linda, maravilhosa, né? Tem um significado e tal. Tem pessoas que têm medo, né? Vamos lá saber porquê, né? Mas existem. Mas eu quero tratar com você e começar sobre aqui o início, né, da vida da borboleta. A borboleta, ela escolhe uma folha, se você não sabia, tem uma folha específica, onde a borboleta escolhe para ela depositar ali os seus ovos. Quem sabia que a borboleta botava? É uma curiosidade, né? De repente as pessoas não param para pensar. Mas ela deposita ali os seus ovos. E por que essa folha específica? Ela coloca nessa folha específica porque essa folha, a qual a lagartinha que vai nascer, ela vai começar a comer drasticamente, vulneravelmente, assim, com muita força, essa folha. E essa folha tem ali muitos dos nutrientes que essa lagarta precisa, porque ela precisa crescer aceleradamente. Ela precisa crescer assim, ó, em tempo recorde. Tempo recorde. Nós temos aqui a amada Camila, né, que está ali esperando um bebezinho. E a Camila está nessa fase de ter que se alimentar bem para o bebezinho crescer forte, né? Para o bebezinho crescer. Mas no caso da lagarta, ela come assim desesperadamente, se alimenta desesperadamente, porque ela triplica de tamanho. É como se você tivesse um bebezinho e de repente aí em 20 dias ele tivesse que ficar no tamanho de um prédio. Então ela tem que crescer assim muito rápido. Mas por quê? Porque ela precisa estar no tamanho certo e acumular energia para suportar o processo seguinte, o qual ela vai passar. Então ela precisa estar fortalecida, ela precisa estar com os nutrientes necessários e precisa chegar ao tamanho necessário. E nessas fases da lagarta, muitas vezes ela vai trocando de pele. Ela vai crescendo e trocando de pele. Ela vai se tornando uma lagarta diferente. E muitas vezes nessa troca de pele, ela vai criando algumas resistências que é para afastar os predadores dela. Porque senão a vida dela já é interrompida no começo, antes mesmo de chegar ao processo de metamorfose dela. Então ela cria situações onde os predadores não podem devorá-la. Quem já queimou a mão numa lagarta? Eu queimei uma vez. Fui subir numa árvore quando era criança, quando taquei a mão, ela me queimou. Tem gente que chama de bicho cabeludo, né? Mas é uma lagarta. Aquele é uma lagarta. E é um sistema de defesa dela. Porque ela está ali, ela tem que se preparar. Não pode ser interrompida. Então, o que nós aprendemos aqui nessa fase de crescimento e preparação? Antes, se for olhar para a nossa vida, comparando aqui a vida antiga, como diz a palavra de Deus, antes nós rastejávamos, esperando por certas coisas, esperando que o Senhor nos abençoasse, e falando: Senhor, por que Ele não me abençoou? Não era assim? Senhor, eu preciso, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo. E nós somos hoje chamados para uma nova vida.
E é por isso que a lagarta, ela precisa se alimentar intensamente para crescer, para se fortalecer. Veja o que diz em 1 Pedro 2:2. Aleluia. 1 Pedro 2:2 diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Ou seja, amados, o crescimento ele não vem do esforço em eu ser boazinha. Esse crescimento vem daquilo que eu me alimento. O crescimento vem de quem Deus é e de quem somos nele. A lagarta aqui representa a nossa antiga natureza, mas ela também representa a preparação que temos para ter para o processo que enfrentamos na nossa vida. E são vários os processos. São vários os processos que nós passamos na nossa vida cotidiana. Ela vive rastejando e se alimenta constantemente. Assim também éramos antes de compreender quem nós somos em Cristo Jesus. Antes de entender a sua identidade em Cristo Jesus, muitas vezes você andou rastejando, sem entender quem você é, sem entender que você tem que se alimentar da palavra, sem entender que é a palavra que te alimenta, que te faz crescer. Quem aqui ainda vai continuar sendo lagarta? Não somos mais, né? Aleluia. 2 Coríntios 5:17 diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Algumas traduções dizem que nós somos nova criação. As coisas antigas já passaram, os pensamentos de lagarta, o rastejar da lagarta, tudo se passou, porque eu sou nova criação. Amém? Eis que se fizeram novas todas as coisas na minha vida. Então esqueça as coisas do passado, se prepare para o futuro. Como que eu me preparo para o futuro? Me alimentando. Aqui eu vou copiar a lagarta. Eu vou me alimentar cada dia mais. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou ouvir a palavra, eu vou sair da superficialidade, que é o que vemos hoje em dia. Muitas pessoas na superficialidade, não há aprofundamento, não querem aprender, não querem saber, não querem ouvir, simplesmente na superficialidade. Vidas rotineiras, sem alimento da palavra, mas muitas vezes se alimentando daquilo que não leva a nada. Então hoje eu quero dizer a você que você diga não às coisas que não te edificam. E que o Espírito Santo possa trazer aí agora a sua memória aquilo que de repente não tem edificado a sua vida e que você precisa deixar para trás, que você precisa abandonar, para que isso não venha influenciar a sua metamorfose. Amém? Efésios 2:1 diz assim, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós vimos agora há pouco uma peça teatral aqui, aonde nós vimos que a pessoa que simbolizou aqui a Diná estava sem saber o que fazer. Ela dizia: para mim não há mais salvação, para mim não há chance, eu estou totalmente condenada, eu estou em pecado, eu só faço coisa errada, nada mais tem jeito para mim. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus nos diz que Ele lhes deu vida. Vida para você sair disso, vida para você fluir e avançar e colher. Aleluia, Ele te deu vida. Antes você estava morto, mas hoje você vive para a glória de Deus. Estávamos espiritualmente mortos, precisávamos de uma nova vida. Não se trata de consertar a lagarta, não é conserto, é transformação. Eu não vou consertar, eu não vou remendar aquilo que está errado, eu vou deixar para viver uma vida transformada. Eu vou abandonar para viver uma vida transformada.
Deus faz nova criação. Ele não reforma, Ele faz um novo. Totalmente novo. Criação nova. Totalmente novo. E o próximo ponto que eu quero falar com você é sobre o casulo. A partir do momento que a lagarta passou por esse processo e deu os dias que ela está pronta, ela então começa a criar um casulo, a qual ela vai passar pelo próximo processo dela, que é essa transformação. E pouca gente sabe, mas dentro do casulo, a lagarta praticamente se dissolve, ela vira em nada, não sobra nada dela. Ela quase que deixa de existir, acho que fica lá só um respirar dela, acho que é só um suspiro dela. O seu corpo se reorganiza completamente, célula por célula. Ela tem olhos novos, ela tem antenas novas, ela tem pele nova, ela tem um corpo novo e ela ainda recebe asas. Dentro do casulo, ela é totalmente transformada para ser aquilo que ela tem que ser, aquilo que ela foi chamada para ser. Ela simplesmente desaparece para que o novo se crie, para que o novo exista. Isso mostra para nós uma verdade espiritual muito profunda. A verdadeira transformação acontece por dentro. Você pode dizer para todo mundo que você é cristão, mas se não houver transformação, de nada adianta. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, aquele ali é cristão. Mas e a transformação? Aonde está? As práticas. Romanos 12:2 diz assim, e nós já lemos isso hoje: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Renovação de mente, amados, é metamorfose, transformação, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você levante voo, é que você saia do casulo para mostrar a transformação que Ele, Jesus, fez na sua vida, para mostrar às pessoas que você não é mais o mesmo, nem mais a mesma. Você é uma vida transformada. Você deixou as velhas práticas. Você não rasteja mais. Você não precisa comer folha desesperadamente. Você é transformado e transformada. Glória. Aleluia. Renovação de mente no meu corpo físico. Eu não ando mais como eu andava outrora. Não, eu sou diferente. Eu reflito Jesus. Eu mostro quem Ele é na minha vida. Aleluia. Colossenses 3:10 diz assim: e se revestiram da nova natureza. Nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Segundo a imagem daquele que a criou. No começo dessa mensagem eu falei para vocês sobre exatamente nós refletirmos a Jesus e sermos parecidos com Ele. E aqui nós lemos mais uma vez que nós nos revestimos da nova natureza, que se renova cada dia mais. Mudança ativa e contínua após a conversão, deixando para trás comportamentos passados. Quando há uma genuína transformação, tem comportamentos que não cabem mais na sua vida. Não cabem, não condiz com a sua postura de cristão, não condiz com a sua nova natureza. Você é diferente, é tudo mudado. Então esses comportamentos ficam no passado. É outra vida, foi. Essa nova natureza não é estática. Ela se renova constantemente no conhecimento de Deus e a prática da palavra. E aqui hoje, como é um culto de mulheres, eu quero chamar a atenção para você, mulher.
Você mulher que muitas vezes se esconde atrás do seu marido, ou atrás de um líder, e pensando, não, isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não, eu não dou para essas coisas, não. Estudar a palavra é para os homens. Todos nós temos chamado. Todos nós somos chamados para algo específico. Então eu quero te encorajar hoje, mulher, a você dar um grito de vitória hoje. E dizer assim, a partir de hoje, eu recebo essa metamorfose na minha vida. Eu não vou me esconder mais dentro de um casulo. E olha que eu tenho uma outra revelação de casulo para sábado que vem. Eu vou falar hoje, não vou dar spoiler. Se você quer aprender e quer saber, você vai ter que vir no chá para saber qual é o próximo passo dessa mensagem. Amados, eu estava trabalhando nessa mensagem e o Senhor me levou a tantos lugares. Ele me levou a tantos lugares que eu acho que eu vou escrever um livro sobre isso. Amém. Porque foi tantas coisas que o Senhor ministrou no meu coração através da borboleta. E que não dá tempo de eu falar tudo aqui, obviamente. Mas, prosseguindo, nós vamos aí estar estudando sobre isso e aprendendo cada dia mais. Mas uma delas eu queria dizer para você que você se permita passar por essa metamorfose. Eu busco as coisas do alto quando eu sou uma nova criação. Se eu tinha vícios, eu não deixo mais, e não é por esforço. Eu não vou naquele esforço, eu não posso, não. Eu sou nova criação. Então eu simplesmente deixo. Simplesmente não faz parte mais da minha vida. Se eu mentia, eu não minto mais. Porque hoje Jesus tomou toda a totalidade da minha vida. Metamorfose. Metamorfose. Eu sou outra criação. Totalmente diferente. Se eu falava coisas que não devia, hoje eu não falo mais. Porque eu passei pela metamorfose. Foi refeito. Nova criação. Não existe mais nada do velho homem. Não existe mais nada da minha antiga criação. Eu sou nova. Por onde eu passo, as pessoas me reconhecem como uma pessoa diferente. Porque eu reflito a glória de Deus. Amém. O processo não é Deus tentando melhorar o nosso comportamento. É Cristo sendo formado em nós. Ele é formado em nós. Ele é formado em nós. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você consegue mensurar o poder dessa palavra? Quando eu digo que Cristo vive em mim? Se eu digo que Cristo vive em mim, então os meus atos vão condizer com a natureza dele, e não a minha. Se Cristo vive em mim, eu vou pensar 10 vezes antes de falar certas coisas. Porque eu vou pensar, como Jesus falaria? Como Jesus trataria o meu irmão? Como Jesus abençoaria a minha igreja? Como Jesus trataria os meus líderes? Como Jesus trataria o meu esposo, a minha esposa? Como Jesus trataria o meu colega de trabalho? Como Jesus trataria o meu filho, a minha filha? Que palavras ele usaria? De bênção? De maldição? Obviamente que não. Então essa palavra quer dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como a borboleta no casulo, nós somos feitos dessa nova criação. Então todas as células do meu corpo têm que gritar Jesus. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Em todas as minhas atitudes. Em todas as minhas atitudes. Jesus Cristo vive. Gálatas 4:19 diz assim, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui hoje. Como Paulo estava chamando a atenção dos Gálatas, para que eles deixassem que o caráter e a liberdade de Cristo moldasse o interior deles, em vez de darem legalidade a todas as coisas e buscarem coisas sem sentido. Tanto que ele falava e chamava a atenção deles, que ele vai se colocar aqui até mesmo numa posição de mãe.
Ele vai dizer com dores de parto. Com dores de parto. Eu digo a você hoje, se deixe ser transformado. Passe pela metamorfose naquilo que você, de repente, ainda não passou. Deixe o Espírito Santo revelar isso em você. O casulo representa tempo de crescimento, tempo de revelação, tempo de transformação interior. E o que alimenta então esse processo? Nós vimos agora há pouco que a lagarta se alimentava das folhas para que ela tivesse então os nutrientes necessários para conseguir superar o processo dentro do casulo. A lagarta se alimenta muito antes da transformação. Se ela de repente não se alimentar corretamente, o desenvolvimento dela vai ser comprometido. E é isso que acontece comigo e com você. Se nós não nos alimentamos da palavra corretamente, se nós não nos posicionamos em Cristo enquanto somos, nós comprometemos processos em nossas vidas. Nós comprometemos fases que o Senhor tem para nós. Deixamos de viver na plenitude daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Porque nós não nos alimentamos adequadamente. Nossa vida espiritual precisa de alimento. Precisa de alimento. E se você ainda não é aluno da FATEM, venha. Segunda e terça, estamos aqui. Para você sair daqui robusto. Robusta, cheia da palavra. Aprendendo cada dia mais. Entendendo quem você é. Para que quando de repente lá fora alguma pessoa vier fazer uma pergunta para você sobre o que nós pensamos, por que nós agimos de tal forma, você sabe responder. E não só simplesmente pela palavra, mas pelo Espírito. Em crescimento e conhecimento. O cristão precisa se alimentar. Jeremias 15:16 diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Essa é a palavra. Coma a palavra. Pratique a palavra todos os dias. Não espere você ter o tempo, faça o tempo. Coma as palavras. Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Como que a palavra vai habitar em mim se eu não leio? Se eu não procuro esse conhecimento, não pratico? Eu preciso fazer isso para que ela esteja dentro de mim. Foi isso que nós vimos no processo da lagarta. Ela comendo e comendo e comendo e comendo e comendo e comendo. É isso que precisa manifestar em mim e em você. Deixando a preguiça de lado e todos os dias. Não, eu preciso. Eu preciso mais e mais. Eu preciso crescer em conhecimento. Eu preciso praticar a palavra. Eu preciso entender. Eu preciso conhecer. Para que eu possa crescer mais e mais. Não lemos a palavra para ganhar aprovação. Nós lemos para conhecer quem já somos em Cristo Jesus. A palavra, ela revela a nossa identidade. A palavra, ela revela a nossa nova natureza. Sem alimento espiritual, a fé enfraquece. A identidade se confunde. E quantas pessoas nós vemos confusas em si mesmas? Porque falta a palavra. Falta entendimento, falta conhecimento. E a pessoa não sabe quem ela é em Cristo Jesus. A mente volta aos padrões antigos. Porque eu não sei quem eu sou. Automaticamente eu vou me deixar levar por outras coisas. Meus pensamentos vão voltar. Eu vou ficar confusa, sem saber quem eu sou. E vou deixar que padrões antigos voltem a reinar na minha vida. Volte a se manifestar. E existe um outro porém, ainda na lagarta, que no processo que ela está, antes de entrar para o casulo, ela está sujeita a certas contaminações. Então nem toda lagarta vai virar borboleta.
algumas vão ser interrompidas no processo, que eu creio que não é o nosso caso. Amém? Mas uma delas podem ser contaminadas por parasitas, por fungos ou por predadores, como eu disse, que interrompem o processo da metamorfose. Espiritualmente, isso ilustra algo importante. São as influências que tentam que eu e você, tentam impedir que eu e você sejamos colocados no processo dessa metamorfose. Nós temos que viver uma vida plena daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós deixamos que a natureza do antigo homem venha minar isso. Então nós damos ouvidos a mentiras, a enganos, a distrações que podem sufocar essa revelação na minha e na sua vida. Assim como a lagarta, nós podemos ser contaminados por coisas vãs deste mundo, porque nós não estamos totalmente alimentados para suportar o processo. Nos falta a palavra, nos falta o alimento, para que nós possamos expelir esses venenos, expelir esses fungos, os parasitas e reagir, passando então pelo processo. A contaminação pelas mentiras, muitas pessoas que não nasceram de novo, elas só dizem que nasceram, mas não passaram pelo processo da transformação desse novo nascimento e continuam vivendo como lagartas, porque acreditam em mentiras de Satanás, mentiras que o diabo coloca sobre a sua vida, sobre a sua identidade, sobre quem você é em Deus, sobre aquilo que você faz, e você acredita, porque te falta a palavra. João 8,32 vai nos dizer o que é um versículo muito conhecido, mas eu quero repetir ele aqui. Conhecereis a verdade. A verdade faz o que conosco? Ela nos liberta. Eu conheço a verdade que é Jesus. Eu conheço a verdade que é a sua palavra e sobre o que ela diz sobre mim, sobre o que ela diz sobre você. Não é o que o seu amigo fala, não é o que as redes sociais falam, não é o que a outra pessoa que não tem nada a ver com a sua vida fala sobre você. É sobre o que a palavra diz de quem eu sou. Essa é a verdade. A mentira pode contaminar quando ela diz: você não é digno. Nós ouvimos aqui nessa peça teatral: você não é digno, você não merece o amor de Deus, você é pecador, pecadora, você fez muita coisa errada, você não merece. Mentira de Satanás, porque nós somos filhos e filhas amadas do Pai. Aleluia. Romanos 8,1 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Acho que você ouviu. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Não há nada que me condene, porque eu estou em Cristo Jesus. E há outro tipo de contaminação, que são por ambientes tóxicos, aquilo que eu me permito frequentar. Espiritualmente, ambientes também influenciam. A palavra de Deus nos diz assim, em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso quer dizer o que, meu amado, minha amada? Que há coisas que me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há ambientes que eu não tenho que fazer parte. Há situações que eu não tenho que fazer parte, que eu tenho que me posicionar como quem sou em Cristo Jesus. Aí eu vou voltar àquela perguntinha que eu fiz atrás: Jesus estaria nessa conversa? Jesus estaria nesse ambiente? Jesus faria isso que de repente eu estou fazendo, ou estou me submetendo, ou participando? Então eu determino, eu digo não, eu me posiciono, porque eu já passei pela metamorfose
metamorfose, então eu não participo de certas coisas. Não me deixo contaminar, porque o processo que Ele tem para mim é muito maior, é muito glorioso, para que eu deixe que alguns fungos e alguns parasitas venham contaminar esse processo e venham impedir que eu chegue na plenitude daquilo que Ele tem preparado para mim, daquilo que Ele planejou, daquilo que já está concretizado, daquilo que já foi me dado. Então eu avanço e não permito. Salmo 1 e 2 ainda diz também um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando fala aqui em conselho dos ímpios, eu quero dizer para você que são aquelas palavras negativas que vêm sobre a sua vida, colocando em xeque a identidade que você outrora já sabe que você tem a sua identidade em Cristo Jesus, mas que muitas vezes você dá ouvido a essas palavras e deixa de ter o prazer na lei do Senhor. Deixa de ter o prazer sobre quem realmente você é. E quando você está depressivo, você está cabisbaixo, você está ansioso, você está sem entender quem que você é, você está entendendo o que está fazendo nesse mundo. E daí é um efeito dominó. Né? Todas as coisas começam a dar errado e você pergunta, mas por quê? O que está acontecendo? Porque eu deixei que certas coisas me contaminem. E o próximo e último ponto que eu quero partilhar com você nessa noite é exatamente sobre ela, a borboleta. A borboleta representa aqui essa nova vida. Aleluia. Essa nova vida que Ele nos deu. Quando a borboleta ela sai do casulo, ela não rasteja mais. Ela voa. Ela voa. Isso mostra a nossa nova posição em Cristo. Somos novos em Cristo Jesus. Efésios 2:6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou. A borboleta no casulo ela é ressuscitada. Ela morre e nasce de novo. E é isso que Ele faz comigo e com você. Nós morremos para este mundo. Somos nova criação, ressuscitados em Cristo Jesus. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, o que quer dizer portanto aqui? Diga assim, diz assim para você: olhem, prestem atenção, acordem. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Deixe de lado todas as coisas dessa terra. Quando eu falo deixe de lado, é para você deixar as preocupações, aquilo que tem te atormentado, tirar de sua paz. Não, Ele já cuidou de todas as coisas. Ele me abençoa abundantemente. Ele traz a paz ao meu coração. Ele traz a paz à minha casa. Ele é estabelecido dentro do meu lar. Porque eu busco coisas lá do alto. Eu olho para Ele. Meu foco é Ele. Nada mais importa. Pense nas coisas do alto e não nas que estão à sua volta. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A partir do momento que a borboleta saiu do casulo, a alimentação dela foi mudada. A borboleta não come mais folha, como a lagarta. Ela se alimenta de néctar. Ela se alimenta de néctar. Porque ela passou pela metamorfose. Como que a borboleta vai comer folha? Acho que ela não tem nem os dentinhos para isso. Porque a natureza dela mudou. Então ela pega, vai lá na flor, né? Ela tem assim, tipo um biquinho, que eu posso chamar assim. E ela vai sugar o néctar. Aleluia. Néctar que vai trazer para
tudo que alimenta, que é necessário para ela. O néctar é uma nova fonte de vida. Antes ela comia folha para que ela pudesse ser forte e entrar no processo do casulo. Agora ela se alimenta do néctar que nutre a sua nova forma, que nutre a sua nova criação. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte a jorrar. Por onde você passar, com quem você estiver, na sua casa, no seu trabalho, fonte a jorrar. Você vai destilar esse néctar que é Jesus na sua vida. Ele que é o alimento, Ele que joga através de você. Então, assim como a borboleta, você estará nutrida deste néctar que é doce para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. João 6,35 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, por que você está passando falta, amado? Jesus é tudo que você precisa. Por que você tem falta de algumas coisas em algumas áreas? Porque está te faltando esse alimento. Palavra, o pão, Jesus. Agora a nossa fonte não é mais o mundo. Nossa fonte é Cristo. Ele é o alimento. Ele é a vida. A vida na metamorfose espiritual. O mais importante é que a lagarta, ela não decide virar borboleta. Ela falou assim: quer saber? Eu vou virar uma borboleta. Falei agora em português. Ai, me deu na teia. Eu vou virar uma borboleta. Vou deixar essa vidinha de lagarta. Não. A transformação acontece porque é a natureza dela. Glória a Deus. A transformação acontece porque essa natureza já está dentro dela. Acho que você não entendeu. Essa natureza de Cristo já está dentro de você. Tudo que você é para ser já está dentro de você. Não é algo que vai ser criado e apropriado, não. Já está dentro de você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. 2 Pedro 1,4 diz que nós tornamos participantes dessa natureza divina. Dessa natureza divina que é Cristo Jesus. Por isso que eu digo que já está dentro de você. Só esperando aflorar. Só esperando aparecer. Assim como a borboleta, né? Quando ela aparece, ela chama atenção. Porque as asas dela são lindas, ela voa para todo lado. E ela chama atenção por onde ela passa. E é isso. A transformação não vem de esforço religioso. Ela não vem de culpa, ela não vem de pressão. Ela vem de Cristo em nós. Ela vem do Espírito Santo. Porque eu contemplo a glória do Senhor e eu reflito isso. A metamorfose espiritual acontece quando eu entendo quem eu sou em Cristo. Quando eu me alimento da palavra. Quando eu permito que o Espírito revele Jesus. Então vai se cumprir o que nós lemos no começo. 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória. Não estamos tentando nos tornar algo. Não. Eu não estou tentando me tornar alguma coisa. Nós estamos nos tornando aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Somos aquilo que o Senhor Jesus já preparou ao nosso respeito. Nos tornamos aquilo que já está preparado. Então que você saia aqui hoje metamorfizado. Se é que existe essa palavra.
Você entenda que você está em Cristo Jesus. Você só precisa se posicionar em algumas áreas e dizer: não, isso não faz parte, porque eu sou de Cristo. Cristo vive em mim, a esperança da glória. Cristo vive em mim e eu faço a diferença nessa terra e por onde eu passo, porque eu passei pela metamorfose do Espírito Santo e eu saio nova, eu saio novo, transformado, para participar dessa abundante colheita que nós temos para esse ano. Amém? Vamos aplaudir Jesus?